bem, estou aqui junto com o Richard, o famoso Richard dos Bichos. Está tendo uma alegria conhecer você pessoalmente. Sabemos do seu trabalho em prol da natureza, em prol de divulgar as coisas do meio ambiente e também na defesa do meio ambiente. Eu quero que você fale um pouco a respeito desse seu trabalho, o que você está fazendo hoje aqui em Brasília. Hoje é dia 20, sexta-feira, 20 de novembro de 2020. O que você veio fazer aqui hoje, Richard? Bom, Brasília passou a fazer um pouco mais parte do meu dia, não do meu dia a dia, mas eu passei a vir mais a Brasília, porque a gente hoje consegue ser atendido, né? Hoje a gente é atendido por todo, qualquer ministério te atende hoje, e não é porque é o Richard, atende qualquer cidadão. E eu, já de um tempo, eu estou realizando agora, com iniciativa privada própria, custos próprios, uma expedição que é o meu último grande tiro, sabe, Zé Roberto? Eu trabalhei durante 18 anos em diversas emissoras de televisão e meu objetivo sempre foi, desde 2007 eu tive essa ideia, era fazer um levantamento do Brasil, fazer um documentário sobre o Brasil baseado nos seus biomas, né? O bioma, ele reúne características únicas, né, que envolvem a flora, a fauna e o ser humano. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo lá na Amazônia. Então, você tem, o que é que você tem? Aquela flora, aquela fauna que todo mundo reconhece, né, que é diferente da caatinga. Você olha para a caatinga, semiárido, desértico, e você olha para a Amazônia, você vê outra característica. Isso é evidente. Mas aí tem o elemento humano, e a gente sempre esquece que conservação se faz com o ser humano. A palavra conservação, ela predispõe a existência do ser humano. Se você não tem o ser humano, você não tem por que falar em conservação. Ou seja, o ser humano, vou falar olhando ali, o ser humano faz parte do meio ambiente. Não existe meio ambiente sem o ser humano estar inserido, pelo menos na maioria das vezes. Não, sim, a palavra conservação, né? Quer dizer, o meio ambiente pode existir sem o ser humano. Mas a partir do momento que existe ser humano, e a palavra conservação só existe porque o ser humano está inserido na relação com o meio ambiente. E também tem que ser preservado o ser humano. Claro, né? Claro que sim. E aí, onde vem as características maravilhosas, né? Onde você começa a colocar... Não é todo mundo igual. O ser humano, por exemplo, que vive na Caatinga, ele é fundamentalmente diferente em todos os aspectos por conta da pressão do bioma, né? Do cara que vive, ou do ribeirinho que vive na Amazônia. Então, você pega o cara da Caatinga, ele se veste com roupa de couro, ele monta o cavalo, ele atravessa, né? Porque ele tem espinhos que raspam, né, a pele dele. Ele tem que proteger. Ele tem que proteger. Ele vai comer o quê? Ele vai comer o que... ele vai comer, por exemplo, o bode, né? Que é o que a natureza, o que permite, né? Só o bode sobrevive nas condições daquele semiárido. Então, ele vai comer o bode, por isso que ele tem os pratos típicos dali. Isso. Ele vai fazer o seu artesanato com o quê? Com os elementos que aquele bioma entrega para ele. Uma castanha, por exemplo, tem algumas castanhas no Cerrado, né? O baru, exatamente, o baru, por exemplo, no Cerrado. Agora, o cara da Amazônia, ele vai quando ele vai para o filho do cara da Amazônico, ele quando vai para a escola, ele não vai de jegue ou de cavalo, ele vai de quê? Ele vai num barco. Por quê? Porque são as hidrovias, né? Lá não existem estradas. Então, essas características, o bioma, ele define todo um movimento. E aí eu pensei em fazer essa leitura do Brasil através dos seus biomas. E começamos agora, né, era um sonho em 2007, mas agora que está se realizando, na verdade, no começo desse ano, nós vamos passar 7 anos na estrada, realizando justamente essa leitura, gravando e montando esses documentários. E daí que veio também a ideia do que está na sua mão, né? A revistinha dele aqui. Segura ela aqui, deixa eu ver se está dando certo ali. Pode continuar. Quando a gente os programas que eu faço são programas que a família assiste, né? Normalmente é um programa familiar, mas eu senti que assim a gente tem que, as crianças, elas têm que receber esse tipo de informação ainda na semente. Quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Então a ideia foi transformar isso numa leitura. É aquilo que nós estamos fazendo, é o Brasil Biomas, né? Só que interpretado de uma maneira mais lúdica, trazendo informações consistentes e verdadeiras, mas de uma forma mais agradável para que esse público consiga entender. Aí você está unindo aqui a leitura, que é incentivando a leitura através de desenhos animados, desenhos, figuras coloridas que existem na floresta, na Caatinga, nesses diversos biomas que ele esteve falando.
E tem um personagem que é o Richard, não é isso? Esse é um Richard. Aí você está contando as suas aventuras e mostrando para a garotada o que existe, contando historinhas, né? São as histórias verdadeiras, isso que é muito importante. As pessoas acabaram com tudo, tem muito rumor, né? Porque a gente está confundindo conservação com ideologia, né? Isso é muito negativo. Então, conservação não tem que estar ligada a ideologia nenhuma. Conservação, ela existe por si só. Então, mas ela tem que estar calçada em informações verdadeiras, né? E é isso que é a minha preocupação, trazer essas informações desde lá de baixo para que eles já vão crescendo, escutando a verdade, né? Do que é a verdade. E para mim é um baita orgulho, porque esse Richard que você está vendo aqui, ele é um Richard que conversa com os bichos. É lúdico, né? Lógico. Mas é exatamente para eu poder me comunicar com esse público. Não, e nos seus filmes, nos vídeos que a gente vê de você, você conversa. Eu não sei se eles conversam com você, né? Mas você fala com o bicho, do jeito né? deles, né? Isso, um biólogo, o que ele é? Biologia é o estudo da vida. Então, o que um biólogo na minha área tem que entender? Quando eu olho para um determinado animal, ele me transmite uma... Ele está querendo dizer alguma coisa. Eu vou dizer, você, por exemplo, você tem cachorro? Tem. Quando o teu cachorro coloca o rabo no meio das pernas, ele te disse o quê? Está com medo de alguma coisa. Quando ele coloca a orelha em pé, quando ele vira a orelha, quando está lento, quando ele está com a orelha para... Então, assim, essa é a comunicação que o animal está fazendo com você. Ela não é expressa em palavras, né? Inclusive dependendo do latido, a gente sabe se ele está vendo um bicho ou gente no quintal. Agora eu vou te desafiar no seguinte, você sabia que mais de 60% da comunicação entre nós seres humanos, ela não é verbalizada? Por exemplo, eu estou aqui falando com você, estou apontando, fazendo gestos, levantando a sobrancelha. O corpo fala. O corpo fala. O corpo, antes de tudo, fala. Até porque você pode falar a mesma coisa, as mesmas palavras. Se eu falar num determinado, né, com uma expressão, ela significa outra. Se eu mostrar outra expressão, ela significa outra coisa. Então, é mais importante a linguagem corporal do que a linguagem verbalizada. É verdade. Exatamente. E os animais são assim. E os animais Só que eles não interpretam, né? Só que eles não interpretam. Não, mas quando eu estou com um determinado animal, por exemplo, e eu tenho que entrar para eu fazer um trabalho, por exemplo, uma serpente. Uma serpente que eu tenho que fazer que ela entenda que eu não sou um agressor. Então, isso faz com que, você consegue colocar uma jararaca aqui e ela não te dá um bote no nariz. Por quê? Porque eu estou me comunicando com ela. Né? Eu estou colocando ela numa posição que ela entende que não precisa ter receio, que não é um agressor. Legal. Então tem comunicação. E tem essas historinhas todas aqui nesse gibi. São quantos exemplares já foram? Cara, nós estamos preparando tudo. Isso é um bebê que você está pegando, é o bebê recém-nascido. Qual é a sua ideia? Fazer com que isso aqui chegue às escolas, por exemplo? Esse é o meu sonho. O meu sonho é que toda escola possa ter, são 7 revistas. A primeira é uma introdutória para apresentar esses personagens lúdicos e os companheiros de viagem do Richard, e que depois, a partir disso, a gente faça uma de cada bioma. Olha que legal. E aí você veio a Brasília hoje com alguns objetivos, entre eles divulgar essa revista, mostrar para algumas autoridades. Você pode dar detalhes ou deixa para a gente falar depois? Não, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, os ministérios que têm sinergia com esse tipo de projeto, exatamente. Legal. E viemos apresentar, enfim, e está andando, né? O bom hoje em dia dessa situação que a gente vive hoje no governo, volto a dizer, é que ele é um governo que está receptivo a boas ideias, né? Ele não está receptivo, eu não quero comparar com nada, eu estou dizendo uma situação fática do governo atual, eu não tenho experiência nos governos anteriores, mas eu posso dizer assim, as portas estão sempre abertas. Se a tua ideia for boa e ela for sustentável, ela vai para frente. Isso que é o interessante. Legal. Então vocês vão ver mais na frente aqui no meu canal o resultado dessa visita do Richard. Ele vai perambular pelos ministérios hoje, fazer um périplo, como se diz, uma romaria de divulgação do trabalho dele, esse trabalho que é cultural e educativo, e depois a gente vai dar mais resultados, mais notícias para vocês, tá ok? Então, por enquanto, é essa a nossa conversa com o Richard. Vamos ter outras depois, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Okay. Legal. Prazerzão. Valeu. É isso aí. É isso aí. Pode ficar muito comprido, né? Não, é isso aí. Direto ao ponto. Legal. 9 minutos.